Temos aqui uma pergunta do Adilson Sales. Ele faz duas perguntas no mesmo pedido. Primeiro, diz assim: as crianças da igreja onde ele se reúne, quando cantam, se vestem de branco e dançam. Tem algum problema nisso ou não? Bom, eu quero dizer ao nosso consulente que, quanto a se vestir de branco e cantar, é bonito, é lindo que haja um grupo de crianças que tenham essa participação na liturgia da igreja, nada obstar. Entretanto, essa forma de cantar, dançar, é típica do mundo, embora saibamos que há exemplos na Bíblia de pessoas que dançaram. Por exemplo, nós temos um caso específico que levou à morte o grande profeta João Batista. A filha de Herodias, no dia do aniversário daquele rei, ela foi a figura central e foi encarregada de dançar. E o rei então ficou tão encantado com aquela dança que a jovem providenciou, preparou, que ele fez uma declaração pública para aquela jovem no meio dos demais convidados. Ainda metade do reino eu vou te dar, pede o que quiseres. E a moça, na sua inocência talvez, ela vai consultar a mãe antes de aceitar o presente do rei. E a sua mãe tinha um despeito com João Batista, porque ele dizia para o rei: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E ela logo, incontinente, pediu ao rei: eu quero num prato a cabeça de João Batista. Quando o rei ouviu aquele pedido, ficou arrasado. Nunca pensava que poderia fazer uma jovem fazer um pedido daquele. Foi instruída pela própria mãe. Mulher perversa. E aí, aquele homem de Deus, do qual disse Jesus: Deus nascido de mulher, não houve maior do que ele, perdeu a sua cabeça e ela veio ser trazida numa festa, uma festa de prazeres carnais, mas ali estava o homem de Deus sofrendo, quer dizer, deu a sua vida por testemunho da sua posição como servo de Deus. Então, amanhã estas crianças vão crescer naturalmente, vão ficar ligadas à forma como dançavam na igreja, vão se envolver com grupos musicais de fora, e amanhã será para elas talvez um caminho aberto para o afastamento de Deus. De modo que a nossa opinião, nesse caso, é que elas continuem cantando. A cor do vestido é secundária, se estão de brancos porque são crianças, parabéns, não tem nada a criticar, mas cuidado com esse problema de dança dentro da igreja, porque o caminho depois, mais tarde, é muito, muito difícil. E ele está aqui contando um segundo episódio que eu estou aqui meio sem resposta. Estava ouvindo falar do falso profeta e eu recebi de um pastor dizendo que ele crê em profecia, se é assim é certo, e ouviu falar de duas profecias. Uma delas dizia: não fique bravo com a papelada que vai ter do INSS, falando para ele
duas profecias e disse que dois fatos iriam se dar na vida dele. Que ele não tivesse preocupação, porque ele ia ser beneficiado pelo INSS, mas ele teria um problema de preparar a papelada para poder receber esse dinheiro. E depois que saiu o dinheiro, o que ele faz? Ele compra um automóvel. E comprando esse automóvel, perdeu a direção, pensou que ia morrer, mas o carro dele ficou arrasado. E ainda foi assaltado. Ora, eu não creio que Deus dê oração para alguém numa situação dessa, a menos que a pessoa esteja vivendo em desacordo com a palavra de Deus. Porque quando Deus anuncia algo que é contrário à própria pessoa, é porque há algum problema na vida dessa pessoa. Agora, quando essa pessoa está caminhando dentro dos planos de Deus, então ela só vai receber bênçãos. E Deus pode ter a misericórdia de adiantar a bênção que vai mandar, dando uma profecia. Mas, nos termos que o Adilson aqui está falando, me parece impróprio. Muito bem. Irmã Regina Blanco aqui acabou também de receber uma pergunta. E uma pessoa que coloca aqui, uma pessoa que não quer se identificar, fala que um pastor na televisão falou que Jesus não é onisciente. E citou que, quanto àquele dia que Jesus fala no Evangelho de Mateus, nem o Filho do Homem sabe. Aqui Testemunho de Jeová usa muito esse texto aqui para querer afirmar que Jesus não é Deus. Isso aqui é pegadinha da Testemunho de Jeová. Então, pastor Natanael, em vista disso, o que o senhor pode falar a respeito disso? Eu quero dizer que fico triste quando vejo um pastor defendendo uma posição contrária à sua própria fé. Se nós perguntássemos a essa pessoa, você crê na doutrina da Trindade? A existência de um só Deus eternamente subsistente em três pessoas? Se você crê na doutrina da Trindade, você está expondo uma posição contrária à própria doutrina. Agora, dizer que Jesus não sabia é impróprio, não porque ele realmente não soubesse, mas porque não cabia a ele, no momento, avisar acerca desse dia. Se nós tivéssemos o conhecimento adredemente indicado da volta de Cristo, estaríamos fazendo o quê? Deixando o período que estávamos vivendo, esperando aquele tempo que nem por ele iríamos passar, como está ocorrendo efetivamente na prática. Agora, nós lemos que quando Jesus estava dando orientação aos seus discípulos finais, ele disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder no céu e na terra. 29, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ora, eu quero perguntar agora para o meu consulente, quando Jesus recebeu todo o poder no céu e na terra, na sua vida aqui na terra, onde ele passou 33 anos e pouco, ele não realizou milagres que só caberiam a Deus realizar? Por exemplo, quando aquele paralítico, conduzido por 4 homens, foi levado à presença de Jesus, Jesus lhe disse abertamente, filho, teus pecados te são perdoados. Imediatamente os judeus que conheciam a Bíblia, mormente no livro de Isaías 43,
eu sou o que apaga as tuas transgressões. Disseram, esse homem está blasfemando. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Estavam certos ou errados? Biblicamente estavam certos. Mas Jesus continuou, porque o Filho do Homem tem todo o poder de perdoar pecados. E, em seguida, disse para o homem paralítico, para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, eu te digo, levanta-te, toma o teu leito e anda. E agora, Deus humanado, limitado, ou um Deus todo-poderoso, que recebia até adoração? É pecado adorar uma pessoa humana? É. Agora, é pecado adorar Jesus? Não. Ele recebeu adoração. Agora, quando os anjos mostraram para João, no Apocalipse, aqueles acontecimentos futuros, nós lemos que João se prostrou diante do anjo. E o anjo foi sincero, disse para ele, levanta-te. Como quem diz, não tenho direito de anunciar, de receber adoração. 22:9 de Apocalipse. Pastor. Leia para nós. 22:9. 22:9 do Apocalipse. E disse-me, olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. No 8 fala o seguinte, e eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo, que mais mostrava para o adorar. E aí no 9, o que eu acabei de ler anteriormente. Agora, eu quero concluir aqui esse comentário, visando o nosso concorrente, o nosso consulente, citando uma passagem que ele não deve ignorar, Atos, capítulo 1, versículo 7. Quando os discípulos interrogaram sobre a restauração do reino de Israel, ele não disse que não sabia. O que ele disse? Não vos pertence saber os tempos, as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então Jesus agora sabe o dia da sua vinda, pois ele retomou todas as suas prerrogativas divinas na sua glorificação. E agora, então, nós vemos Jesus, de acordo com Filipenses capítulo 2, versículo 11, 8 a 11, recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está aí a nossa resposta para o nosso consulente. E tem também aqui, pastor, em Apocalipse 19, 11 e 12, fala o seguinte no 11, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E no 12 agora, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Olha aí, agora. Né? Só ele sabia. Só ele sabia. Então, o que é isso? Isso aí é o conhecimento pleno. Muito bem, vamos então dar prosseguimento. Aqui as perguntas que já tínhamos aqui, já tinha sido enviado para o programa. E vamos então retomar aqui as perguntas. A primeira pergunta, pastor, é: quem é Deus? Simples, não? Simples. Simples, mas muito complexa ao Muito mesmo complexa. tempo. É paradoxal. É. Agora, queremos dizer que essa palavra Deus envolve uma doutrina que é muito controversa.
Há um só Deus, eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando Jesus mandou batizar, de acordo com Mateus 28 e 29, ele usou essa expressão, caracteristicamente. De modo que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E assim nós temos que conhecer primeiro a pessoa do Pai, em segundo lugar, conhecer a pessoa do Filho, e em terceiro lugar, conhecer quem é o Espírito Santo. Eu fico aborrecido ou fico triste quando vejo um crente perguntar: que é o Espírito Santo? Meu Jesus, que é o Espírito Santo? É alguma coisa? É, como dizem aí, a força ativa de Deus para ser uma coisa? Ou ele é alguém? Porque Jesus disse em João 14, 16, que iria rogar ao Pai e lhe mandará outro Consolador. E Jesus era um Consolador, e ele seria outro Consolador. Que trabalho teria o Espírito Santo a fazer na ausência de Jesus? Ele iria convencer esta pessoa do juízo, da justiça e da incredulidade. Qual o pecado da incredulidade? O pecado máter, que era não crer no nome de Jesus como Salvador e Senhor. Então, o próprio Jesus se encarregou de apontar a atuação do Espírito Santo no convencimento das pessoas que iriam aceitá-lo, convém que eu vá. E Jesus, então, é o único Salvador. E o trabalho do Espírito Santo é convencer as pessoas do seu pecado e levá-las ao Senhor Jesus, recebendo-o como Senhor e Salvador. De modo que cada pessoa de per si tem uma posição específica na doutrina da Trindade. Pastor Natanael Rinaldi, aqui algumas seitas, tipo Adventismo e Testemunho de Jeová, ensinam que Jesus não é Deus, é o Arcanjo Miguel. O que responder a eles? Com relação ao Arcanjo Miguel, nós lemos em Judas 9, que é o versículo mais, me parece que é mais conhecido dos crentes. Ali diz em Judas, versículo 9, que Miguel não teve autoridade para repreender o diabo. E usou o nome de quem? Exatamente, usou o nome de Jesus. O Senhor te repreenda. Agora, quando passamos a ler os evangelhos, vamos notar, só um caso específico, é o Gadareno. Aquele homem perturbador que dormia em sepulcros, uivava como se fossem animais, tinha sido preso, e quebrava os grilhões, era uma coisa, verdadeiro possesso. Aí Jesus perguntou para ele: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque somos muitos. Então o corpo daquele homem trazia ali uma multidão, uma legião de demônios. E eles rogaram a Jesus: se tu nos expulsas, não nos mande para o abismo. Demônios que criam no próprio inferno. E há pessoas e grupos religiosos que hoje não acreditam. Mas o lugar deles já está lá. Não nos mande para o inferno. Permite que entremos nessa manada de porco. Ora, aí está. Que conflito, que Cristo Jesus, pequenininho, Miguel, o arcanjo. Quem abre o livro de Daniel 10:13, vai encontrar lá que existem milhares de pessoas na mesma categoria de arcanjo como Miguel. Agora, Miguel não pode receber adoração, ele é anjo.
Está lá no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 25 em diante. Quando introduz seu primogênito à terra habitada, ele diz que todos os anjos de Deus o adorem. Se Miguel adora Jesus, como pode Miguel ser o próprio Jesus? Isso é heresia. E olha, uma heresia muito grave. Eu não quero esse Jesus dos adventistas e nem quero o Jesus das testemunhas de Jeová. Não me prostro diante deles, porque não me prostro diante de anjos. Se alguém quer se prostrar, é um problema pessoal. Mas, à luz da Bíblia Sagrada, esse é ensino de Ellen Good White que os adventistas são obrigados a seguir. Ela pôs isso para ser seguido, e os testemunhas de Jeová têm o escravo fiel e discreto. Não pode discordar, porque o que eles dizem é verdade bíblica e tem que aceitar. Nós queremos dizer o seguinte, que nós costumamos dizer que Deus é um só em três pessoas. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. Embora a Bíblia não haja expressão Santíssima Trindade, a doutrina cristã do Deus Trino está evidente em várias passagens das Escrituras Sagradas. Por exemplo, no batismo de Jesus, ouviu-se uma voz do céu. Jesus estava saindo das águas. Está em Marcos, capítulo 1, versículo 11. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corpórea de uma pomba. Do céu se ouviu uma voz que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então estava Jesus saindo das águas, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba sobre ele, e do céu a voz do Pai: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E nós temos ainda em Marcos capítulo 1, aliás, temos aqui João Batista disse: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. João 1,32. Aí temos, portanto, a manifestação das três pessoas da Trindade, ou seja, as três pessoas subsistentes em um só Deus, constitui um dos maiores mistérios da divindade. Não pode ser entendida nem explicada à luz da lógica, porém é o que a Bíblia apresenta para nós. E aí está então o que nós cremos a respeito da pessoa do Espírito Santo, que veio para convencer os homens sobre a personalidade de Jesus, veio encher os crentes do poder do alto, como acontecia no dia de Pentecostes, quando lemos em Atos capítulo 2, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Nesse texto, há uma restrição das pessoas que são contra o Espírito Santo como uma personalidade, dizendo: mas uma pessoa não pode ser cheia de outra pessoa. Ora, se for uma pessoa física, é claro que não pode. Mas se for uma pessoa espiritual, bem que pode encher o coração de uma pessoa física. De modo que eles falavam línguas, está escrito no livro de Atos 2, 1 e 2, falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. De modo que aquele evento foi controlado, dirigido por alguém. E as pessoas que estavam no cenáculo, quase 120, promoveram aquela voz diferente, que era compreendida pelas pessoas que estavam de fora, mas estavam ali dirigidas por uma pessoa, que era Deus em espírito ali falando como o Espírito Santo.
E eles foram cheios do Espírito Santo e falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia. É uma pessoa que tem vontade pessoal, tem vontade própria. Não deixava que ir além e nem a quem, dentro da ordem que é a característica da manifestação do Espírito Santo. Inclusive o apóstolo Paulo também falou, não sou mais eu que vive, mas Cristo vive em mim. Como é que uma outra pessoa também pode viver de uma outra pessoa? É claro. Mesma passagem, né, pastor? Muito bem. Pastor Natanael, prezados ouvintes, temos aqui outras perguntas que o pastor Natanael Rinaldi poderia responder hoje, mas por falta de tempo, ele irá responder aí no próximo programa. O Eugênio Batista, como sempre, seu ouvinte fiel, não é fiel e discreto não, é fiel, só pastor. Saúda toda a equipe do programa e nos deseja um ótimo final de semana. Obrigado, irmão Eugênio Batista. O Antônio do Estuário pergunta: por que Jesus foi pregar aos espíritos em prisão? Está lá em Pedro, né? Pedro, se não me engano. Depois ele emenda aqui a pergunta: no Novo Testamento, existe registro que o domingo é o dia que devemos guardar? Existe sim. Tem Apocalipse, tem outros dias aí. O pastor Natanael Rinaldi também Apocalipse, capítulo 1 e versículo 10. Nós temos aqui a posição. Eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor. Essa citação indica profeticamente o que está no Salmo 118, 22 a 24. Vamos ler porque essa passagem de Salmo 118, 22 a 24 foi citada por Jesus em Mateus 21, 42. Mateus 22, 41 a 42 ou 43 que nós vamos ler. O que ali estava sendo profetizado? Então vamos ver no livro de Salmos 118, diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. Da parte do Senhor se fez isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que fez o Senhor e regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ora, qualquer pessoa que interpreta a Bíblia corretamente, se eu perguntasse quem era essa pedra que foi rejeitada pelos edificadores e se tornou cabeça de esquina, eu acho que a pessoa com o menor estudo da Bíblia saberia entender, se responder. Essa pedra representava Jesus, que foi rejeitado pelos judeus, mas se tornou, ao ressuscitar, Senhor de tudo, do céu e da terra. Então, da parte do Senhor fez isso. Quer dizer que a ressurreição de Cristo ocorreu dentro do plano do próprio Deus, como lemos em 1 Coríntios 15. Este evangelho vos notifico, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado. O que diz o evangelho? Versículo 3. Primeiro, Jesus morreu por nossos pecados. Bíblico, 100%. Foi sepultado. Jesus não era um espírito, tinha corpo como nós temos. E terceiro, ressuscitou corporalmente ao terceiro dia. Foi visto de uma vez por mais de 500 irmãos. E se alguém não crê na ressurreição corporal de Jesus, meu prezado, fecha a porta da sua casa ou da sua organização religiosa, porque sua religião é vã. Está aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Mostrando isso cabalmente. Se nós esperamos por Jesus só nesta vida, somos de todos os homens mais dignos de lástima. Mas então, quando este Salmo 118 foi aqui lido, nós temos o texto que eu citei, Mateus 21, 42. Agora não é uma pessoa falando de Jesus,
É Jesus interpretando o próprio texto. Está aqui bem claro essa colocação. Diz aqui, 21, versículo 42 em diante. Diz-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça de ângulo. Foi o Senhor que foi feito, pelo Senhor foi feito isto, e é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Então está mostrando aqui com uma clareza, fabuloso, extraordinário. A pedra rejeitada tornou-se cabeça da esquina. Não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E aqui no livro de Revelação, então, você lê a continuidade: fui arrebatado no Espírito, no dia do Senhor, ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, que vivo. O que vês, escreve num livro, envia-o às 7 igrejas da Ásia. Quem era então que estava aqui? Eu sou o Alfa e o Ômega. Você confronta lá no livro do Apocalipse, vai notar que é Jesus Cristo, que está aqui denominado como Alfa e Ômega, o princípio e o fim, que também refere-se ao Pai, constituindo 3 pessoas numa só identidade.